Há uma observação hermenêutica importante sobre o livro de Atos. O livro de Atos é um livro de narrativas. Narrativas são ensinos teológicos na Bíblia, mas eles são contados em forma de histórias. Nelas há enredos, há personagens, há cenas, há um clímax que é fruto de um desfecho de uma tensão, porque é assim que a literatura hebraica desenvolvia suas narrativas. E o livro de Atos sendo uma narrativa, há uma questão importante hermenêutica sobre narrativas, que é: narrativa não ensina doutrina diretamente. Narrativas, elas ilustram doutrinas. As narrativas, elas nos relatam não como nós devemos viver, mas como uma história aconteceu. Assim, como é que eu devo interpretar as narrativas? Eu devo interpretar as narrativas e julgar o que é prescritivo, o que é normativo, o que é ensino, à luz de textos prescritivos, à luz de textos claros, à luz de textos que ensinam princípios bíblicos diretamente. É em cima deles que nós vamos decidir o que é certo e o que é errado. Há várias maneiras de fazer você entender isso. Por exemplo, quando você olha Davi sendo um homem de Deus, arrependido, obedecendo a Deus, sendo um homem de oração, aí muita gente diz: olha, você precisa fazer isso que Davi fez. Mas quando você olha Davi cometendo erros com Betseba, cometendo erros com Urias, cometendo erros de ter concubinas, aí você diz: não, mas Davi não é um bom exemplo nessas coisas. Como é que você sabe disso? Não é a narrativa que diz. Quem você vai saber isso à luz de textos prescritivos. No Antigo Testamento, por exemplo, você vai saber através da lei e dos ensinos diretos do Antigo Testamento. No Novo Testamento, eu preciso interpretar aquilo que acontece no livro de Atos à luz das epístolas e dos discursos de Jesus, que são textos prescritivos. Vou dar 2 exemplos para você. O primeiro exemplo é Atos capítulo 2. Eu sei que eu vou pegar agora em fio pelado. Aquela maneira que acontece o enchimento do Espírito Santo, ou batismo do Espírito Santo, acontecendo posterior à conversão, com sinais externos de línguas, ela é prescritivo para nós? É para ser repetido na história da igreja ou não? Pensemos. Quando você vai para as cartas, você vai olhar sempre o apóstolo Paulo, que é quem? É o discipulador de Lucas, o livro de Lucas. Lucas não é um apóstolo, lembre disso. São as memórias de Paulo e a caminhada dele junto com Paulo. Então, quando você vai para as cartas de Paulo, você vai olhar Paulo dizendo que o batismo no Espírito Santo nos ligou ao corpo de Cristo. Que o batismo do Espírito Santo, ele nos liga à igreja, comparando a conversão e a regeneração com o batismo do Espírito Santo. Então, como é que eu posso harmonizar isso ao livro de Atos? Significa que, então, o batismo do Espírito Santo acontece com a conversão. E aquele momento é um momento histórico na igreja, da fundação da igreja, com a chegada do Espírito Santo para a obra que ele iria fazer através da igreja, de capacitá-la a testemunhar e falar no poder do Espírito em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aí você pode dizer: mas eu acho que eu tenho que ler o livro de Atos de maneira prescritiva. Então tudo bem, porque você vai olhar então em Atos 2:42, também em Pentecostes, em Atos 4, de 32 em diante, no exemplo de Barnabé e até no exemplo de Ananias e Safira, você vai perceber que havia uma prática na igreja de Atos de vender as suas propriedades e entregar tudo aos pés dos apóstolos. Você entende também que isso é prescritivo para você? E aí talvez você me disse não, porque você lembra das cartas de Paulo. As cartas de Paulo diz que nós devemos dar com voluntariedade, com alegria, conforme proposto no coração, porém com generosidade, em abundância. Na verdade, não havia uma lei para dar tudo,
Mas existia um ensino agora nas cartas de dar com generosidade, liberalidade, abundância e até inclusive nos ditos de Jesus, que é pra gente dar de maneira recalcada, sacudida e transbordante. Então, como é que eu vou saber se eu devo dar tudo ou não? Não é vendo no livro de Atos, mas é comparando com os livros prescritivos e doutrinários. Então é assim que a gente deve olhar textos narrativos e olhar o texto de Atos.